Olá, alunos e alunas, e bem-vindos no nosso curso de alemão. Essa é a aula número 11 do nosso curso de alemão para iniciantes. Nessa aula, vamos começar a aprender como falar sobre o passado em alemão. Se você gostaria de fazer parte do nosso curso de alemão online e ter acesso a todo o nosso material para aprender o idioma, clique o botão na descrição do vídeo e faça aulas ao vivo com a nossa escola. E agora, vamos lá. Los geht's! Olá, alunos e alunas, e bem-vindos na nossa aula número 11 do nosso curso de alemão para iniciantes. Essa é a nossa penúltima aula e hoje, primeiramente, daremos uma olhada na última lição. Vamos fazer uma breve revisão dos verbos separáveis. Depois disso, finalmente aprendemos o tempo perfeito em alemão. O tempo perfeito é o tempo mais usado para dizer algo no passado. Por exemplo, ontem eu trabalhei, ontem eu estudei alemão, ontem eu fui para o bosque, qualquer coisa no passado. E depois disso, daremos uma olhada no vocabulário da lição 11. Então, começaremos aqui com uma breve revisão dos verbos separáveis. A coisa mais importante para lembrar aqui é que os verbos separáveis eles têm 3 partes. Normalmente, o verbo tem 2 partes. Você tem a raiz do verbo e você tem a terminação, en. Essa terminação você vai substituir pelas terminações dos verbos regulares, dependendo do sujeito na frase. Agora, a terceira parte dos verbos separáveis é esse prefixo. E esse prefixo, normalmente, é a primeira sílaba do verbo. Por exemplo, aufstehen, levantar-se. Auf é a parte que vai para o final da frase, o prefixo. Stehe é a raiz do verbo, que nunca muda. E en é a terminação, que você vai substituir com as terminações que você já conhece deste aula número 2. Aufstehen significa levantar-se. E ankommen é chegar. Por exemplo, eu me levanto às 6 horas. Em alemão vai ser Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich stehe um 6 Uhr auf. Aqui você pode ver que o verbo tem 3 partes. Auf, steh e en. E a terminação para o sujeito ich é a e. Então, aufstehe. Aqui você vai juntar essas duas partes. Ich stehe e auf vai para o final da frase. Um 6 Uhr auf. Ou Peter chega às 9 horas. Peter kommt um 9 Uhr an. Peter kommt um 9 Uhr an. A terminação para a terceira pessoa é a T. Peter kommt. E an vai para o final da frase. Peter kommt um 9 Uhr an. Como vai ser agora a estrutura quando você tem perguntas? Quando você tem perguntas, o verbo está em frente do sujeito. Uma pergunta aberta sempre começa com uma palavra de pergunta. Por exemplo, wann? Quando? Então seria wann stehst du auf? Aufstehen, aufstehen. A terminação para a segunda pessoa du é a st. Então vai ser aufstehst. Wann stehst du e auf no final. Wann stehst du auf? Agora, quando não é uma pergunta aberta, quando é uma pergunta fechada, onde a sua resposta poderia ser sim ou não, o verbo está na primeira posição. Por exemplo, você se levanta às 6 horas? Stehst du um 6 Uhr auf?
Perfeito, gente. Lembre-se que a raiz do verbo, ela nunca vai mudar, ela sempre vai ficar igual, né? Mas essa terminação aqui, "n", você precisa substituir pelas terminações dos verbos regulares, dependendo do sujeito na frase. Quando o sujeito é ich, o verbo vai ser e. Quando é du, o verbo vai ser st. Quando é sie, a terminação vai ser n. Quando é a terceira pessoa, er, sie, es, ou qualquer objeto, né? O ônibus, o cachorro, a irmã, vai ser t a terminação. Quando é wir, vai ser n. Quando é ihr, vai ser t. Quando é sie, vai ser n no plural. Agora, o sie e sie, eles ou elas, vai ser in também. Então, pequeno exercício. Como você vai dizer o ônibus chega às 9 horas? Ônibus, der Bus, chegar, ankommen. Ele kommt às 7 horas, 7 Uhr e an. Der Bus kommt 7 Uhr an. E como você vai dizer? Você pode me buscar às 6 horas? Aqui a gente tem essa exceção. Lembre-se que em alemão, quando você tem um segundo verbo na frase, também em português, o segundo verbo ele não é conjugado, só tem um verbo conjugado na frase, né? Eu quero comer. Querer é conjugar, mas comer não. E em alemão, quando temos os verbos separáveis e você tem um segundo verbo na frase, o verbo separável ele não é conjugado. E quando ele não é conjugado, ele também não é quebrado, ele vai ficar junto mesmo. Então, você pode me buscar às 6 horas, vai ser kannst, que é poder, você, du, me buscar, mich, às 6 horas, 6 Uhr e abholen. Kannst du mich 6 Uhr abholen? Perfeito, gente. Agora, vamos para o novo conteúdo. Aqui tem 3 preposições importantes, falando mais uma vez sobre o horário, que você precisa, porque agora vamos falar também sobre o passado, né? E as preposições como vocês já sabem, você vai usar para uma hora exata. 14 Uhr, às 2 horas. 15 Uhr, às 3 horas. Am você vai usar para os dias da semana, am Montag, a segunda-feira, e am você também vai usar para a hora do dia. Por exemplo, am Abend, à noite, am Morgen, amanhã, né? E aqui tem uma preposição nova que é von bis. Von bis é de até. Então, de uma hora até uma outra hora. Por exemplo, von 16 bis 17 Uhr. Das 4 horas até as 5 horas. E von Montag bis Freitag, da segunda-feira até a sexta-feira. Von Montag bis Freitag arbeite ich. De segunda-feira até a terça-feira, não terça, até sexta-feira, eu trabalho. Né? Freitag é a sexta-feira. Então, von bis sempre tem um começo exato e um fim exato. Maravilhoso, gente. Agora, finalmente, conhecemos o tempo perfeito para falar sobre o passado em alemão. Então, o tempo perfeito é muito diferente do português, tá? Quem sabe falar espanhol, francês, italiano ou até inglês vai ter uma vantagem aqui, porque o tempo perfeito é mais parecido com os tempos do passado desses idiomas. Em alemão, para falar sobre o tempo perfeito, você sempre precisa 2 verbos. Você precisa um verbo auxiliar e você precisa um verbo no particípio. O particípio é uma forma do verbo que diz que esse verbo está no passado, tá bom? Então, importante é que existem 2 verbos auxiliares. Temos o verbo haben, que é ter, e o verbo sein, que é ser ou estar. Hoje,
conhecemos o tempo perfeito com o verbo auxiliar haben. E na próxima aula, o verbo auxiliar sein. Então, eu vou ler primeiramente uma frase para vocês e depois eu explico como é construída essa frase. Ich habe gestern meine Hausaufgaben gemacht. Quem conhece alguma parte desse verbo? Aqui é o verbo machen, no passado. Machen, que é fazer. Então, essa frase aqui significa ontem eu fiz meus deveres de casa. E você tem dois verbos, haben e gemacht, que é machen no passado. Mas como funciona isso? Primeiramente, você precisa saber que, como sempre, teremos dois verbos nessa frase e, como sempre, o segundo verbo ele não é conjugado, ele sempre vai ficar igual. Mas o primeiro verbo, esse verbo haben, o nosso verbo auxiliar, ele é conjugado, como sempre, de acordo com o sujeito. Então, quando o sujeito é ich, né, o verbo é habe. Quando é du, o verbo é hast. Quando é er, sie, es, o verbo é hat. Quando é wir, o verbo é haben. Quando é ihr, o verbo é habt. E quando é sie, o verbo é haben. Então, importante para o passado é que esse verbo auxiliar ele sempre muda, né, quando o sujeito é diferente, mas esse gemacht ele fica igual, né? É parecido do inglês. I have worked, né? Eu trabalhei. You have worked. He has worked. Esse worked, né, esse trabalhar no passado, ele não muda, mas esse have, esse verbo auxiliar, ele vai mudar. E a mesma coisa em alemão. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt e sie haben die Hausaufgaben gemacht. Eu fiz meus deveres. Em alemão vai ser ich habe die Hausaufgaben gemacht. Você fez seus deveres. Du hast die Hausaufgaben gemacht. Ele fez os deveres. Er hat die Hausaufgaben gemacht. Nós fazemos os deveres. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Né? Nós fizemos. Eles, ihr habt, eles fizeram die Hausaufgaben gemacht. Sie haben die Hausaufgaben gemacht. Perfeito. Agora, como você vai construir esses verbos no passado? Importante aqui saber é que, normalmente, em frente do verbo, em frente da raiz do verbo, você tem um GE, né? Olha, o verbo machen está aqui, né? A raiz do verbo é mach. Em frente desse mach, você vai colocar um GE. E a terminação do verbo pode ser ou T ou EN. Aqui não tem regra. Tem uma regra, mas ela não ajuda vocês muito, né? Quando a terminação é EN e quando a terminação é T. A novidade ruim é que, infelizmente, não tem regra e vocês vão ter que memorizar se a terminação do verbo é T ou EN. A novidade boa é que temos uma lista com todos os verbos que conhecemos no A1.1 no passado, para você poder ver se é T, EN, T ou EN, tá bom? Então aqui você tem todos os verbos normais e os verbos separáveis também, ok? Agora, depois de colocar aqui o EN, né, no final, ou o T no final, você também precisa desse GE em frente do verbo, tá bom? Agora, mais um verbo que é importante no passado é lesen, ler, né? Ich habe die E-Mail gelesen. Eu li a e-mail. Du hast die E-Mail gelesen. Você leu a e-mail. Er hat die E-Mail gelesen. Ele leu a e-mail. Wir haben die E-Mail gelesen. Nós. Ihr habt die E-Mail gelesen. Sie haben die E-Mail gelesen. Como você pode ver, o gelesen ele não vai mudar. Mas o verbo auxiliar sim muda.
Ele é conjugado, como sempre, de acordo com o sujeito. Ok. Existe uma regra para alguns verbos que é o seguinte. Temos verbos que terminam com iren, por exemplo, telefonieren, telefonar, studieren, estudar, fotografieren, fotografar. E esses verbos, eles sempre terminam com T, tá? Sempre, não existe verbo com IN aqui. E você não precisa colocar um GE em frente desses verbos. Tá bom. Mais uma coisa importante aqui para os verbos separáveis. Então, os verbos separáveis, como vocês sabem, eles têm três partes. Eles têm a raiz, a terminação e eles têm mais esse prefixo, essa primeira sílaba. O importante aqui é que esse GE, que normalmente fica em frente do verbo, né, em frente da raiz do verbo, ela também fica em frente da raiz do verbo, mas a raiz do verbo está depois do prefixo. Então, anrufen. O GE tem que ser depois do an. E entre o an e o ruf. Angerufen. Ich habe angerufen. Eu liguei. Ich habe eingekauft. Eu comprei. Ich habe aufgeräumt. Né? Aqui, aufräumen, ja, organizar. Ich habe aufgeräumt. Anrufen wieder angerufen. Einkaufen wieder eingekauft. Aufräumen wieder aufgeräumt. Tá bom, gente. Aqui temos alguns exemplos de frases no passado. Ich habe gestern gearbeitet. Eu trabalhei ontem. E se você quer fazer uma pergunta, a estrutura fica quase igual. Gearbeitet está no final, mas o verbo está na primeira posição. Hast du gestern gearbeitet? Você trabalhou ontem. Wann hast du gestern gearbeitet? Quando você trabalhou ontem? Ich habe aufgeräumt. Aufräumen seria organizar, mas não organizar uma festa, mas organizar algo para ficar mais organizado, mais limpo, né? Um escritório, por exemplo. Ich habe aufgeräumt. Hast du aufgeräumt? Wann hast du aufgeräumt? Maravilhoso, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso exercício. Então, embaixo dos nossos vídeos, né, cada lição sempre tem um exercício para fazer. Esse aqui é um exercício para praticar o tempo perfeito. O que você precisa fazer aqui é, primeiramente, conjugar o verbo haben, tá bom? Porque o verbo haben você sempre vai precisar. Eu vou fazer um exemplo junto com vocês. O verbo haben vai ser ich habe, né? Ich habe, eu tenho, ich habe. E agora, o que você também precisa é conjugar o verbo de acordo com o sujeito na frase. Por exemplo, aqui, com os verbos normais, você tem habe gestern, habe ich viel, e agora aqui você precisa o verbo arbeiten no passado. Então, o que você precisa fazer é ver aqui nos exercícios onde é o verbo arbeiten. É o primeiro verbo. Então, arbeiten no passado vira gearbeitet. Gearbeitet. Então, a primeira frase seria gestern habe ich viel gearbeitet. Ok? Gestern habe ich viel gearbeitet. E aqui você tem os verbos separáveis. Lembra-se, aqui é du, então não é habe, tem que conjugar o verbo. Mas aqui é a segunda frase. Ich habe mein Zimmer, meu quarto, e aufräumen. Vamos ver aufräumen no passado. Aufräumen, aqui os verbos separáveis estão embaixo. Aufräumen vira aufgeräumt. Então, ich habe mein Zimmer
aufgeräumt. Ok? E assim você vai continuar aqui preenchendo as lacunas. Tá bom? Perfeito. Agora, continuamos com o vocabulário dessa lição. Hoje falamos um pouco sobre o nosso dia e sobre a hora do dia. Die Arbeit é o trabalho, die Arbeit. Die Hausaufgabe, né? Die Hausaufgabe é o dever de casa. Die Hausaufgaben, os deveres, os exercícios de casa, as tarefas. Die Pause é a pausa. Fazer uma pausa, Pause machen. Die Zeitung, o jornal. Die Zeitung. Aufräumen, arrumar. Aufräumen. Lembre-se que quando tem esse ponto aqui, significa que é um verbo separável. Einladen, convidar. Einladen. Kaufen, comprar. Kaufen. Lachen, rir. Lachen. Lernen, estudar. Lernen. Reden, falar. Reden. Schlafen, dormir. Schlafen. Täglich, diário. Täglich. Ab, a partir de. Von, bis, de, até. Ab tem um começo, mas não tem um fim, né? Ich arbeite ab 9 Uhr. Eu trabalho a partir das 9 horas. Ich arbeite von, né, de até, tem um começo e um fim. Von 12 bis 15 Uhr. Das 12 até as 15 horas. Das Baby, o bebê. Das Baby. Das Fahrrad, a bicicleta. Das Fahrrad. Das Geschenk, o presente. Das Geschenk. Der Monat, o mês. Der Monat. Das Paar, o casal. Das Paar. Die Party, a festa. Die Party. Die Reise, a viagem. Die Reise. Der Sport, o esporte. Der Sport. Der Wein, o vinho. Der Wein. Denken, pensar. Denken. Meinen, crer ou achar. Meinen. Fertig sein, pronto, né? Estar pronto. Fertig sein. Interessant, interessante. Lange, por muito tempo. Langweilig, chato. Letzt é sempre o último ou a última. Por exemplo, letzten Freitag, última sexta-feira. Letztes Jahr, no último ano. Letzte Woche, na última semana. Schwanger, grávida. Schwanger. Für, para. Für, por exemplo, für meinen Freund. Para meu amigo. Mal é uma vez, né? Einmal, uma vez, zweimal, duas vezes, dreimal, três vezes. E wirklich é realmente. Tá bom, gente. Já estamos no final da nossa aula número 11. Nas últimas duas aulas, o nosso foco é mais no passado e menos nas frases importantes. Por isso, temos o vocabulário, né? E, por favor, dê uma olhada no resumo dessa aula para revisar o conteúdo que explicamos para vocês, né? Como a gente forma as frases no passado em alemão. Como sempre, se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente e é um prazer ter vocês no curso. Até a próxima aula.